Tem uma cena que acontece com muita gente. Você cresce, vai bem na escola, faz amigos, aprende a ser educado, aprende a hora de falar e a hora de calar. Aprende a sentir orgulho quando os adultos ficam orgulhosos de você. Aprende que certas emoções, raiva, mágoa, ciúme, medo, é melhor deixar para lá. E você vai crescendo, torna-se alguém competente, talvez até admirável, bem-sucedido talvez. Mas tem uma coisa estranha. Quanto mais você consegue, mais vazio fica por dentro. Quanto mais as pessoas te elogiam, menos você acredita. Quanto mais perto você chega do que sempre quis, mais parece que não era bem isso. E aí você pensa, o que há de errado comigo? Em 1979, uma psicanalista suíça chamada Alice Miller publicou um livro pequeno de menos de 200 páginas que respondeu essa pergunta de um jeito que a maioria das pessoas não estava preparada para ouvir. O livro se chama O Drama da Criança Superdotada. E o título engana, porque superdotada aqui não significa inteligente, nem talentosa, nem especial no sentido que você está pensando. Significa a criança que aprendeu, mais cedo do que deveria, a sentir o que os adultos precisavam que ela sentisse. Experience has taught us that we have only one enduring weapon in our struggle against mental illness: the emotional discovery and emotional acceptance of the truth in the individual and unique history of our childhood. Alice Miller passou 20 anos como psicanalista antes de escrever esse livro. Atendeu pacientes brilhantes, realizados, admirados, que chegavam ao consultório com uma queixa que parecia não ter nome. Não era tristeza exatamente, não era ansiedade no sentido clínico, era algo mais profundo e mais estranho. Era a sensação de nunca ter existido de verdade. Miller começou a notar um padrão. Seus pacientes mais competentes, os mais inteligentes, os que tinham conquistado mais, tinham todos algo em comum. Quando crianças, tinham aprendido a sobreviver sentindo o que os pais precisavam que sentissem. Não estamos falando de pais monstruosos, estamos falando de pais comuns, muitas vezes amorosos, que tinham uma necessidade que não conseguiam nomear. Precisavam que o filho fosse um espelho. Um espelho reflete de volta o que você quer ver. Não tem necessidades próprias, não te decepciona, não te envergonha, não te amedronta com sentimentos que você não consegue suportar. Miller chamou isso de investimento narcísico. A mãe, ela usava frequentemente o feminino, amava o filho profundamente, mas o amava como extensão de si mesma, não como uma pessoa separada. E a criança, com toda a sua inteligência, toda a sua sensibilidade, aprendia rapidamente o que era esperado dela. Ela aprendia a ser superdotada no único sentido que importava, superdotada para sentir o humor dos pais, para ajustar o próprio comportamento, para transformar raiva em sorriso, medo em obediência, tristeza em conformidade. Essa é a habilidade que Miller chamou de dom. Não a inteligência acadêmica, a capacidade de sentir o que o outro precisa que você sinta, antes mesmo de saber o que você mesmo sente. E aqui está o problema. Essa habilidade salva a criança, garante o amor, garante a aprovação, garante que ela não vai perder a figura que ela mais precisa no mundo. Mas ela tem um preço. O preço é que a criança aprende a não existir. Ela aprende que as emoções verdadeiras, raiva, ciúme, tristeza, necessidade, são perigosas. São ameaças ao amor que ela precisa para sobreviver. Então, ela as enterra e vai crescendo sobre esse túmulo. Vai se tornando cada vez mais capaz no mundo externo, cada vez mais vazia no mundo interno. E um dia, adulta, bem-sucedida, respeitada, senta em frente a um terapeuta e diz algo que não consegue explicar direito. Eu tenho tudo, porque não me sinto em lugar nenhum. Miller dizia que isso não era doença, era tragédia. A tragédia de uma criança que aprendeu tão bem a cuidar do mundo emocional dos outros que nunca teve espaço para construir o próprio. The grandiose person is never really free. First, because he is excessively dependent on admiration from others, and second, because his self-respect is dependent on qualities, functions, and achievements that can suddenly fail.
Miller tinha um conceito para o que nasce desse processo. Ela chamava de falso eu. O falso eu não é uma mentira, não é uma máscara que você coloca de manhã e tira à noite. É algo mais assustador. É uma estrutura que se constrói no lugar do que você era e que passa a funcionar como se fosse você. Pensa assim: uma criança que aprende que a raiva é inaceitável não só para de mostrar raiva, ela para de sentir raiva. Ou melhor, ela aprende a transformar a raiva em outra coisa, automaticamente, antes que ela possa chegar à superfície da consciência. E ela faz isso milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes, ao longo da infância. E quando ela cresce, o mecanismo continua funcionando. Ela não sabe mais que ele existe, parece apenas que ela é assim, calma, adaptável, eficiente, sempre disponível. Miller descrevia 2 destinos possíveis para essa criança quando adulta. O primeiro ela chamava de depressão, a sensação constante de vazio, de que o que você faz não basta, de que o amor que você recebe nunca preenche, de que há algo fundamental faltando, mas você não consegue nomear o que, porque o que é você mesmo. O segundo ela chamava de grandiosidade. A grandiosidade é o movimento oposto. Em vez de colapsar, você constrói. Você se torna alguém extraordinário, brilhante, conquistador, sempre buscando mais admiração, mais reconhecimento, mais provas de que você vale. Mas Miller notava que a grandiosidade e a depressão não eram opostos, eram 2 lados da mesma medalha. O grandioso depende da admiração alheia, tanto quanto o depressivo depende de que o mundo confirme seu vazio. Os 2 vivem fora de si mesmos, os 2 perderam acesso ao que ela chamava de eu verdadeiro. E então, Miller fez a pergunta mais perturbadora do livro. Perguntou: e se a sua autoimagem inteira, tudo que você acredita ser, tudo que você valoriza em si mesmo, foi construída para servir a uma necessidade que não era sua? Não é uma pergunta fácil de ficar com ela, porque ela implica que muito do que você chama de você pode ser uma resposta sofisticada a um ambiente emocional que exigia que você fosse de um jeito específico. Implica que as suas conquistas mais orgulhosas podem ter surgido não de quem você é, mas do quanto você precisou provar que valia para alguém que precisava que você valesse. Aqui o livro deixa de ser sobre psicologia e começa a ser sobre algo mais pessoal. E é aqui que entra a vida da própria Alice Miller. Alice Miller nasceu em 1923 em Piotrków, na Polônia, numa família judia. Sobreviveu ao Holocausto escondida sob uma identidade católica falsa em Varsóvia, assistindo às atrocidades enquanto fingia ser outra pessoa. Perdeu parentes em Treblinka. Depois da guerra foi para a Suíça. Formou-se psicóloga, tornou-se psicanalista, escreveu o livro que mudaria milhões de vidas. E ao mesmo tempo foi incapaz, durante anos, de proteger o próprio filho da violência do marido. Seu filho Martin escreveu um livro depois da morte dela revelando isso. E ele disse algo que é impossível esquecer. Disse que a mãe foi a maior especialista do mundo em trauma infantil e não conseguiu enxergar o trauma do próprio filho. Por que isso importa para entender o livro? Porque o drama da criança superdotada não é apenas teoria. É um livro que uma mulher escreveu para sobreviver à própria história. Miller escreveu sobre a criança que aprende a esconder os sentimentos reais para manter o amor, enquanto ela mesma havia passado anos escondendo sua identidade real para sobreviver. E o paradoxo que o livro nunca resolve completamente, é que ver a ferida nos outros não garante que você vai conseguir ver a sua própria. Essa é a tragédia que o próprio livro carrega dentro de si. Genuine feelings cannot be produced, nor can they be eradicated. We can only repress them, delude ourselves, and deceive our bodies. The body sticks to the facts. Miller não escreveu um livro de autoajuda. Não há lista de técnicas. Não há exercícios para fazer antes de dormir. Não há uma promessa de que, ao terminar de ler, você vai se sentir bem. Ela escreveu sobre o único caminho que conhecia. Ela chamava de luto. Não o luto por alguém que morreu. O luto pela infância que não existiu.
pelo eu que foi guardado com cuidado demais e por tempo demais para que pudesse sobreviver intacto. Ela dizia que a cura começa quando você consegue, pela primeira vez, sentir compaixão pela criança que você foi. Não pela criança admirável, capaz, que não deu trabalho, pela criança que ficou com medo e não pôde dizer, que ficou com raiva e aprendeu a sorrir, que precisava de alguma coisa e aprendeu que precisar era inconveniente. Essa criança, ela dizia, ainda está lá, esperando. Mas aqui Miller deixa uma questão que o livro não responde e que talvez não possa responder. Porque se você passou a vida inteira construindo um eu à altura das expectativas dos outros, como você sabe o que é o eu verdadeiro? Como você distingue o que você sente de verdade do que você aprendeu a sentir? E se o processo foi tão profundo, tão precoce, tão eficiente, será que existe alguma coisa lá embaixo que você possa chamar de original? Miller dizia que sim, que o eu verdadeiro nunca desaparece completamente, que ele fica ali, silencioso, às vezes manifestando-se como uma ansiedade inexplicável, uma raiva sem objeto, uma tristeza que aparece nos momentos em que você menos espera. O corpo, ela dizia, guarda tudo, não esquece nada, e um dia, se você parar de correr, de conquistar, de provar, ele vai apresentar a conta. O drama, Miller escreveu, não é que as pessoas sofrem. O drama é que elas sofrem sem saber de onde vem o sofrimento e continuam ensinando, sem querer, os próprios filhos a fazer o mesmo. O livro tem 70 e poucos anos, 40 anos de publicação e continua sendo lido por pessoas que chegam a ele e sentem pela primeira vez que alguém nomeou exatamente o que estava errado.